Olá, 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 olá para todo mundo que está aqui, para todo mundo que está na internet aí também. Muito prazer, muito prazer. Vou tentar ser o menos chato possível. Impressão 3D é um assunto chato. Então, o intuito do canal, né, 3D Geek Show, é transformar o assunto de impressão 3D num assunto legal. Então, vou tentar fazer isso aqui hoje também, tá? Só por curiosidade, quantos daqui já tiveram contato com impressão 3D? Levanta a mão aí, só para eu saber. Beleza, minoria. Tá bom. Alguém já ouviu falar do 3D Geek Show? Ó, beleza. Legal. Vamos lá. Bom, eu vou explicar um pouquinho do título, né, da minha palestra hoje, que é a impressora 3D, o novo smartphone. Esse título ele é importante. Por quê? Hoje eu quero levar todo mundo aqui numa jornada. Essa palestra ela tem um intuito. Esse título ele tem um intuito. Qual é o intuito? Eu quero fazer todo mundo enxergar que para onde nós estamos indo hoje com a impressora 3D é o mesmo caminho que o smartphone seguiu. Porque se a gente parar para pensar, há um tempo atrás, o smartphone não era nada, né? A gente tinha aqueles smartphones todos desajeitados, malemar mandava SMS, né? Hoje em dia, o smartphone praticamente matou tudo. Matou a câmera fotográfica, matou o rádio, matou o relógio, né? De vez em quando ele até liga para as pessoas. Então, a impressora 3D vai ser o novo smartphone. E eu quero levar vocês nessa jornada aqui hoje. Para lá no final, a gente chegar nessa conclusão. Combinado? Vamos lá. Bom, já me apresentou, certo? Murilo Lafranchi, sou o criador do canal 3D Geek Show. Tive contato com a impressão 3D aí há cerca de 10 anos, mais ou menos. E sim, né, assertivamente, como foi comentado, eu vi praticamente o nascimento aqui no Brasil. Opa, desculpa. Aqui no Brasil. Então, peguei o comecinho da impressão 3D aqui no Brasil mesmo. Naquelas impressoras de madeira ainda, com a eletrônica toda precária, né? Numa época que não se tinha nenhum tipo de compartilhamento de informação na internet. Então, foi um começo difícil, né? E por esse motivo, decidi, então, compartilhar informações do que eu estava apanhando e aprendendo na internet, tá bom? Sou formado em engenharia da computação. Vamos lá, então. Vou pedir licença só para me apresentar um pouquinho aqui, contar um pouquinho da minha origem, tá? Bem rapidamente aqui. Alguém já ouviu falar do termo Pepacura? Não? Fica aqui a dica depois para que vocês pesquisem. É uma técnica muito legal no qual você consegue pegar papel normal, né? Eu só não vou falar que é folha sulfite mesmo, porque ela tem uma gramatura um pouquinho mais grossa do que a folha sulfite. Mas você consegue imprimir numa impressora de tinta normal desenhos, no qual você recorta esses desenhos e você dobra esses desenhos e você cola esses desenhos e no final você tem um modelo tridimensional feito de papel. Quando eu tive contato com essa técnica, eu fiquei simplesmente louco. E eu decidi, eu sempre fui muito nerd, muito geek, muito fã de super-heróis, e lá, mais de 10 anos atrás, estava lançando o filme aí do Homem de Ferro, e acho que até mais do que 10 anos, né? O universo cinematográfico da Marvel, né? Tinha o início aí, o Homem de Ferro estava super na moda. Eu decidi que eu ia fazer um capacete do Homem de Ferro utilizando essa técnica aí de Pepacura. E eu comecei, né? Me lembro como se fosse hoje. Fui na loja, comprei a impressora, comecei a imprimir o papelzinho lá, comecei a recortar, comecei a fazer tudo, comecei a dobrar. Mas, como vocês devem imaginar, eu levei uma vida, né? Leva uma vida para fazer isso, porque você tem que recortar
peça por peça, dobrar peça por peça, colar peça por peça. Demora muito para fazer, né? Até que um belo dia, deixa eu ver. Até que um belo dia, eu tive contato com uma matéria na internet com um termo chamado impressora 3D. Até então nunca tinha ouvido falar disso. E aí eu fui pesquisar e era justamente dizendo que uma pessoa tinha feito uma máscara do Homem de Ferro da noite para o dia. E eu, como assim? Já faz 4 meses que eu estou tentando fazer essa máscara. Como? Da noite para o dia? Que máquina é essa? Né? O que faz essa máquina? Foi então que eu tive o contato com a impressora 3D aí pela primeira vez. E tem uma coisa curiosa. Eu não tinha dinheiro para comprar, né? E aí a minha esposa na época tinha ali um dinheiro parado do fundo de garantia. Então, o que eu fiz, né? Fui falar com ela, fui convencê-la, né? Olha, você não pode me emprestar aí esse dinheiro, né? Para comprar uma máquina que faz assim. Essa máquina é revolucionária, né? Ela é o futuro, né? E ela, mas será, né? Mal sabia ela que essa máquina mudaria as nossas vidas muito, 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 né? E 2 coisas curiosas que eu tenho para contar para vocês. Uma, eu até hoje não devolvi esse dinheiro para ela, não diretamente, não assim, né? Toma esse dinheiro aqui da impressora, né? Devolvi de outras formas, claro. E a outra coisa e essa eu acho que vocês vão ficar de queixo caído, mas eu nunca imprimi o capacete do Homem de Ferro. Eu já fiz coisas muito complexas na impressora 3D, muito difíceis, muito grandes, e eu nunca imprimi o capacete do Homem de Ferro. Não sei por quê. Não sei por quê. Tá na lista. Talvez um dia eu faça, tá? Mas nunca fiz. E aqui, ó. E conteúdos novos todos os sábados desde novembro de 2016 no YouTube. Faça chuva, sol, tem vídeo novo sobre impressão 3D no canal do YouTube do 3D Geek Show desde 2016, certo? Então tem muito vídeo. Pesquisou 3D, impressão 3D no YouTube, é impossível não bater de frente com um vídeo meu, tá? Fica aí, lança o desafio. Pesquisa lá, impressão 3D, você vai ver minha cara lá. É impossível. E aqui a prova, ó. Pra vocês verem que eu não estou mentindo. Eu fiz de papel, tá aqui. Sou eu. Eu e meu filho. Tá aqui o capacete de papel para ver que eu não estou mentindo. Aqui eu peço desculpas. Eu não consegui atualizar. O aplicativo que fazia a contagem das redes sociais não estava funcionando. Esses números eles estão um pouco desatualizados, tá? Estão bem desatualizados, tá? Mas hoje, conforme foi falado aí, a gente já passa somando todas as redes sociais aí de 475 mil seguidores, o que para um canal nichado de assunto chato é extremamente relevante, né? Porque afinal de contas não é todo mundo que vai pesquisar lá impressão 3D quando você está de boa lá em casa e quer entretenimento, né? Não, as pessoas vão pesquisar para aprender. Então, me orgulho bastante disso. Vamos falar de impressora 3D então? Finalmente? Vamos lá. E aqui tem os primórdios ali, né? Uma impressora 3D Frankenstein ali, né? Bom, eu vou falar um breve histórico, tá? A gente tem aí, ao longo do tempo, algumas novidades tecnológicas que foram aparecendo, né? Aconteceu aí a Revolução Industrial, máquinas a vapor, a eletricidade, surgiu aí os computadores, o advento da internet, os smartphones. E aí a nova onda surgiu, que é a internet das coisas, a impressão 3D, e agora, o quê? Quem se arrisca? Inteligência artificial. Tá aí. Próxima grande revolução, será? Não sabemos. Ou melhor, sabemos que sim, né? E aqui, a gente tem 2 carinhas. E eu tenho uma curiosidade para contar para vocês. Apesar do que todo mundo acha,
a impressão 3D, ela não é uma tecnologia nova, recente. Muita gente acha que é, mas não é. Ela é uma tecnologia antiga já, tá? Então a gente tem esses dois camaradas aí, ó, esse cara de bigodinho aí e esse outro cara aí. Do lado deles, a gente tem o que é um dos protótipos aí da primeira impressora 3D, tá? Então, a gente tem o primeiro protótipo lançado em 1984, criada por Charles Hull, que é considerado o pai da impressão 3D. Tá? Tá na foto aí, ó. Esse aí, de bigodinho. Pai da impressão 3D. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a impressão 3D mais comum, que é mais conhecida atualmente, é a que usa um filamento de plástico, um material plástico. Só que a primeira impressora 3D aí que surgiu, na verdade, não era essa impressora. A primeira tecnologia que surgiu tem esse nome super fácil aí, que é a estereolitography. Que a abreviação dela, dessa palavra aí, é STL. Ou seja, quem for começar na impressão 3D vai começar a utilizar um arquivo chamado STL. E quem começa na impressão 3D, normalmente fica desesperado pelo STL. Algumas pessoas já tiveram contato aqui pelo STL, né? Não é verdade? A primeira coisa quando você vê um arquivo legal na internet, o que você faz? Aonde tem o STL? É por causa dessa palavra, estereolitography, até hoje, né? Então fica aí a curiosidade. Essa tecnologia, na verdade, ela utilizava uma resina líquida que é solidificada através de uma luz ultravioleta ou, né, uma outra fonte de luz, certo? Que é totalmente diferente do processo de impressão 3D com um material plástico, ok? Arquivos STL. E aí, a gente tem esse outro cara aí, que inclusive, no canal hoje sai um vídeo envolvendo uma polêmica fortíssima, um babado fortíssimo envolvendo esse cara aqui e essa empresa aqui, a Stratasys. Hoje sai um vídeo polêmico no canal envolvendo esse cara. Lá em 1989, tá? Essa empresa ela foi fundada em 1988, mas lá em 1989 a gente teve a invenção da impressão 3D FDM, que é a modelagem por deposição fundida. Olha que nome chato. Por isso que eu falo, impressão 3D é chato, né? Mas isso nada mais é do que depositar material plástico em camadas, tá? É isso. E o melhor exemplo que eu posso dar, e que todo mundo conhece, eu tenho certeza, é pistola de cola quente. Todo mundo já viu uma pistola de cola quente, certo? Alguém não conhece uma pistola de cola quente? É o mesmo princípio. Você coloca um plástico na pistola de cola quente, ela tem uma ponta que ela fica super quente e ela derrete aquele plástico. E você então vai apertando um gatilho, o gatilho vai empurrando o plástico para frente e, como a ponta está super quente, ela vai derretendo aquele plástico e você então vai fazendo o que você quiser. Qual é a diferença da pistola de cola quente e da impressora 3D? A impressora 3D, quem está desenhando é o computador. É isso. Tá? Tanto é que se você pegar uma pistola de cola quente e colocar na impressora 3D, muito provavelmente vai dar certo. Tá? Então a gente tem aqui a invenção dessa tecnologia lá em 1989. Tá? E esse cara aí é o Scott Crump, fundador da Stratasys, hoje uma gigante aí do mercado de manufatura aditiva. Ah, tem uma informação importante aqui. Criada por Scott Crump na sua garagem. O que vocês estão fazendo aí no quarto de vocês hoje? Né? Isso é para a gente pensar, né?
Hoje a gente não faz nada. Hoje a gente tem o poder da tecnologia nas nossas... Hoje a gente tem mais tecnologia nas nossas mãos do que quando o homem foi para a Lua pela primeira vez. Vocês já pararam para pensar nisso? E a gente não usa para criação, né? Então, vamos pensar nisso. E aí a gente tem um problema aqui, ó, porque essa tecnologia ela foi patenteada no mesmo ano. Guardem essa informação que ela é importante. E a FDM, como é o que nós vamos chamar essa tecnologia aqui, tá? Modelagem por deposição fundida, FDM, é a tecnologia mais comum atualmente. E muito provavelmente a tecnologia que você já viu em algum lugar. É a mais comum, tá? Normalmente, tem uma impressora 3D. É a FDM, é essa tecnologia. Aí, lá de 1990 até 2004, a gente teve um período de crescimento e aprimoramento, né? Só que, assim, ela evoluiu muito lentamente, a impressão 3D. Por quê? Porque tudo era patenteado, os softwares eram muito menos sofisticados e eles eram super inacessíveis para nós, usuários. Eu me lembro de, na faculdade, aprender AutoCAD era super difícil. Não era qualquer pessoa que conseguia mexer. As licenças caríssimas. Então, assim, o negócio não evoluía, né? Então, isso travou muito. E os custos, tá? Das impressoras 3D. Afinal de contas, a gente tinha impressoras 3D só de nível industrial, custando na casa de 120 mil, 200 mil reais. Era inacessível. Bom, aí chegamos no Frankensteinzinho. Em 2004, a gente teve o surgimento de um projeto chamado RipRap, que trouxe uma nova abordagem para a impressão 3D. Ele era um projeto colaborativo de código aberto, tá? Que é o famoso open source, que é o que a gente adora, né? Principalmente aqui na Campus Party, né? O projeto open source é o que a gente ama. E aí, um grupo se une para criar uma máquina de manufatura que fosse autorreplicante. Parece tema de filme isso, né? Um grupo se une para criar uma máquina de manufatura que é autorreplicante. Não parece enredo de trailer de filme de ficção? E aí, isso até gerou um meme, né? Que é assim, não sei se vocês já ouviram falar, mas é tipo assim, compra uma impressora 3D, imprime uma impressora 3D e devolve a primeira impressora 3D. Né? É por isso. É por isso. Porque a ideia era exatamente isso mesmo. Era exatamente isso mesmo a ideia. Tá? E RipRap significa isso daí, ó, Replicant Rapid Prototyper, ou prototipador rápido autorreplicante. Tá? E aí, lá em 2008, a gente teve a primeira máquina autorreplicadora criada, tá? E aí, como é que... É aquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque a gente precisava de uma primeira impressora 3D para fazer, mas a gente não tinha. Então, a gente precisou de uma impressora 3D industrial para fazer as primeiras peças, né? E a gente chegou num modelo para que depois a gente pudesse fazer as outras impressoras 3D autorreplicantes. E os componentes, a ideia deles eram tão revolucionárias que os componentes de hardware, né, que eram utilizados nessas impressoras eram coisas muito comuns, tipo parafusos, porcas, rolamentos. Né? Você encontrava em qualquer loja de ferramentas. É um negócio muito louco. Certo? E aí, o que aconteceu? Em 2009... aconteceu a quebra da patente da tecnologia FDM da Stratasys. Isso foi o ponto-chave. Porque até então, a Stratasys era a dona da coisa toda. E aí, em 2009, houve a quebra da patente. A partir daí, então, virou festa, né? A gente teve várias empresas atuando no mercado e lançando kits, né,
do faça você mesmo. Inclusive, por exemplo, a MakerBot foi uma das primeiras a lançar os kits, e os kits eles vinham todos desmontados, mas todos mesmo. Parafusos todos soltos, as caixas todas soltas, né? Então, era para quem era maker raiz, assim, quem gostava de desmontar as coisas, né? Quem gostava mesmo do negócio, porque não era para qualquer pessoa. Mas mesmo assim popularizou, tá? E aí, a disseminação da informação e o entusiasmo começaram a aumentar. E isso começou a ganhar força. Por isso que todo mundo tem essa sensação de que a impressão 3D é uma coisa nova, lá de 2009, 2010, por conta disso, tá? Porque popularizou a partir daí. E aqui eu quero deixar uma referência que no Netflix, eu acho que não saiu do catálogo ainda, tá? Mas se puderem, assistam, chama Print the Legend, tá? É um documentário sobre essa questão do mundo maker aqui. Eles citam também a questão da MakerBot, das indústrias MakerBot. É muito legal, tá? Print the Legend. Fica aqui a minha indicação de documentário para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais aí no assunto, é bem legal. E aí, bom, coloquei uma impressora aqui que é a Ender. A Ender entrou também no mercado brasileiro com os dois pés no peito também, né? Que foi uma impressora que fez uma diferença assim muito significativa para o crescimento da impressão 3D também no Brasil, certo? E de 2009 até hoje, o interesse então em impressão 3D ele só cresceu. Né? Teve a quebra das patentes, né? Popularizou. Mais de 70% das impressoras desktop são baseadas naquele modelo de código aberto lá que eu citei, que é o RipRap. Tá? E a gente tem hoje máquinas cada vez mais acessíveis. Vocês conseguem imaginar para mim como é? Eu vi todo esse processo de evolução das impressoras, né? Daquelas Frankenstein lá, né? Aquelas feionas. E hoje a gente tem impressoras 3D com inteligência artificial. Então, para mim, é um negócio assim que eu vi todo esse processo. Eu fico olhando e assim, é inacreditável, sabe? É um negócio muito legal de ver, né? Então, é bacana. E a variedade de materiais utilizáveis também está crescendo. Ainda bem, tá? E a impressão 3D já é acessível. Por quê? Porque pessoas de todas as áreas, elas já estão furando a bolha. A gente está vendo advogado, a gente está vendo dentista, a gente está vendo médico. Pessoas que não são da área de tecnologia. A gente está vendo esse tipo de pessoa comprando uma impressora 3D para atuar no mercado. Certo? E aí, de novo, né, fazendo um paralelo aqui. A impressora 3D é o novo smartphone. Então a gente já tá vislumbrando alguma coisa aqui. Se a impressora 3D está furando a bolha desse jeito, tem alguma coisa acontecendo. Tá? Bom, basicamente a gente tem 3 tipos de impressão 3D. A FDM, que eu já falei. A SLS, que é a sinterização seletiva laser, que, na verdade, é um pozinho que você tem e vem um laser, ele joga um laser e aí ele fusiona esse pó e aí ele endurece esse pó. E o SLA, que é a estereolitografia, que é aquela de resina que eu já comentei também, tá? A SLS, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver na internet, ou em algum shopping, ou em algum lugar assim. Normalmente, o pessoal faz o escaneamento das pessoas, né? Eles escaneiam as pessoas, e aí eles conseguem imprimir as pessoas. Alguém já viu isso? Normalmente, esse processo de impressão, no qual eles imprimem as pessoas assim, colorido e tudo mais, é feito com o SLS. Só que é caríssimo. Uma impressora dessa é caríssima, e por isso que esse processo é caríssimo. Eu não sei, alguém já assistiu The Big Bang Theory? No seriado eles mostram os personagens, eles fazem a impressão. É essa impressão aqui, SLS. Eles usam essa tecnologia.
E aqui a gente tem um exemplo de cada uma delas, tá? Então, a gente tem aqui a impressão FDM, né, por camadas. A gente tem aqui a impressão SLS, que é feita com um pozinho. E a gente tem a impressão 3D mais legal visualmente, que é a de resina. Por que mais legal visualmente? Porque ela imprime de ponta cabeça. Então, a sua impressão, ela sai do líquido. Ela sai de uma piscininha e aí ela sai de ponta cabeça, né? É meio que um negócio de ficção científica, assim, né? Futurista. Legal. Só que o modelo mais comum é o FDM, como eu já comentei com vocês, e é o modelo que a gente vai focar aqui, tá? Por quê? Porque é o mais acessível em termos de preço, ele funciona da maneira mais simples e intuitiva, né? Os filamentos, eles são fáceis de comprar, fáceis de mexer, eles não fornecem riscos à sua saúde, igual às outras tecnologias, né? E, por exemplo, a resina, você tem que usar luva, você tem que usar óculos, você tem que usar respirador, né? É perigosa, ela é perigosa, tá? O pó, o SLS, o pó, além de ser caro pra caramba, também, você tem que usar máscara, você tem que usar proteção. Então, o filamento não tem nada disso, você pode manusear ele ali da melhor forma. Então, percebe? É muito mais acessível para todo mundo, tá? E aqui eu coloquei um exemplo, porque é exatamente isso que acontece, tá? É uma visão macro do que acontece com a impressão por camada. E aqui você consegue ver exatamente as camadas, tá? O bico da impressora 3D, ele vai depositando um filamento, né, um pedacinho de plástico por camada. E aqui você consegue ver, então, camadas, né? Camadas. A impressão 3D por FDM é sempre por camadas. Aqui eu coloquei alguns tipos de materiais, né? E aí eu só vou dar uma pincelada bem rápida, porque existem vários tipos de materiais, mas aqui os materiais mais comumente encontrados no mercado, que, por exemplo, vou começar na impressão 3D. Esses filamentos são os que você vai esbarrar. ABS é o mais chato, o mais difícil e o mais tóxico, tá? Derivado do petróleo, mas é o mais resistente de todos, certo? PLA é o mais eco-friendly, vamos dizer assim. É derivado de vegetais, tá? Não faz mal à saúde, só que é o menos resistente de todos. Se você deixar uma peça feita de PLA num carro num dia de sol muito quente, a sua peça muito provavelmente vai deformar. Não é tão resistente. E o PETG é o mesmo da nossa garrafa PET. Mesma coisa, só que eles adicionam um componente chamado de glicol. Por isso o G, PETG. Mas é a mesma coisa, também não faz mal para a nossa saúde, tá? Já que a garrafa PET também não faz mal, mesma coisa, tá? Também é um material super resistente, também dá para usar. De todos, qual o melhor para começar? PLA. É o filamento preferido de todos, tá? Só que ele não é tão resistente. Mas para peças decorativas, é o melhor filamento. E aí coloquei uma imagem ali de alguns filamentos. Algumas verdades e mitos. Impressão 3D é amplamente conhecida, mas poucos entendem, né, os seus propósitos. E aqui eu sou obrigado a tocar nesse assunto, tá? A mídia, a grande mídia, vende a impressão 3D de uma forma que eu não concordo, uma forma errada. E muita gente vem me procurar e chega em mim com uma visão errada e eu consigo mudar essa visão, ainda bem. A mídia vende a impressão 3D como sendo uma máquina de ganhar dinheiro. Nossa, uau, vou comprar uma impressora 3D, resolvi todos os meus problemas, vou ficar rico. Não é assim, não é assim. Por quê? Você tem que encarar a impressora 3D como sendo mais uma ferramenta de trabalho. É simples assim. Por quê? Porque todo o seu... vamos dizer... O que vai depender
vai ser o seu esforço. E eu gosto muito de trazer um exemplo muito simples que dá para entender, que é: todo mundo consegue fazer um brigadeiro. Todo mundo consegue fazer. Ah, mas eu não sei cozinhar. Você pode entrar no YouTube. Você pode entrar no YouTube e digitar como fazer um brigadeiro. Vai ter 1 milhão de vídeos. 1 milhão de vídeos. Se você seguir a receita, você vai conseguir fazer um brigadeiro. Certo? Ok. Você pode fazer um brigadeiro. Você pode sair na rua e você pode vender brigadeiro. E tem muita gente fazendo isso. E tem muita gente ganhando dinheiro. Eu já vi gente, por exemplo, conseguindo fazer viagens vendendo brigadeiro. Agora, por quê? Porque depende do esforço da pessoa. Certo? Agora, a impressora 3D é a mesma coisa. Ela não vai te fazer ficar rico. Por quê? Porque vai depender do seu esforço. A impressora 3D depende de esforço. Ela exige um certo conhecimento. Você vai comprar ela exige que você tenha uma curva de aprendizado, que normalmente é exponencial. Tá? Normalmente é exponencial. Você apanha um pouco no começo, só que na hora que você vê, você já está ensinando as pessoas. Tá? Então, é sobre isso. Tá? Não encarem a impressora 3D como uma mina de ouro. Tá bom? E é isso, tá? É algo milagroso, mas na prática ela pode ser frustrante. Eu canso de ver as pessoas chegando até mim e falando: comprei uma impressora 3D, mas estou vendendo porque eu não consigo fazer nada, porque faltou dedicação de aprender. Tá? Precisa ter esse tempo de aprendizado. Então já tem que ter isso em mente. A impressão 3D é barata? Depende. Depende. Porque depende do que você está comparando. Tá? Se a gente comparar a impressora 3D com uma barra de chocolate, ela é cara. Agora, se a gente comparar a impressora 3D com um iPhone, ela é barata. Vocês sabiam que a impressora 3D é mais barata que um iPhone? Sabiam? Não? Pois é. A impressora 3D hoje, uma impressora 3D hoje boa, que imprime colorido, tem câmera e você consegue acessar ela de qualquer lugar do planeta Terra. Tem sensor automático, calibra a mesa de forma automática, faz tudo para você. Tem uma qualidade excelente. Você consegue comprar uma hoje desse nível por 3 mil e poucos reais. Um iPhone custa 14 mil, é isso? 15 mil? Mais ou menos, é isso? Não sei. Tô por fora dos preços. Se você comprar uma impressora dessa, você tem a chance de começar a produzir coisas, vender e em um determinado tempo recuperar esse dinheiro. E com o iPhone? Você tem essa chance? Talvez sim, mas acho que é um pouco mais difícil. Não sei. Tá? E aí eu brinco, eu falo que quem tem impressora 3D tem uma fábrica em casa. Esses dias mesmo eu postei um vídeo, e aí eu convido vocês a me seguirem nas redes sociais, tá? E tem Instagram, TikTok, YouTube. Eu postei um vídeo no Instagram onde eu fiz um Crocs. Tá? Eu fiz um Crocs. Eu demorei 13 horas para fazer um Crocs, então 26 horas para fazer um par de Crocs. Nossa, mas tudo isso? Tudo isso. Mas e se eu tivesse encomendado pela internet? Quanto tempo levaria para chegar na minha casa? Eu gastei menos do que comprar um original e ele é mais confortável do que o original. E eu poderia ter feito da cor que eu quisesse, do jeito que eu quisesse. Então, né? Fica a dica. A impressão 3D é modinha. Não é. Não é. Tá? Vocês vão ver que quem não começou na impressão 3D ainda está atrasado. Tá? A conclusão que eu quero levar vocês é essa. A qualidade da impressão 3D é baixa? Não, não é. A gente já está num patamar hoje, só para vocês entenderem que a gente chegou num nível que as impressoras 3D não estão mais competindo pela qualidade. A qualidade chegou num nível tão absurdo
que o diferencial hoje, quando você vai comprar uma impressora 3D, não é mais a qualidade. É o que ela tem de extra. Ela tem webcam, ela conecta no Wi-Fi, ela tem um ajuste de nivelamento automático, é isso. Porque a qualidade já é a mesma, praticamente. Tá? E já está muito boa. Ela pode fabricar qualquer coisa? Ó, em teoria, ela pode. Mas a gente tem algumas limitações de material, de tamanho. Mas na teoria, ela pode. Teve uma equipe em Israel que fabricou um coração humano. Ele não funciona, mas eles fabricaram um coração humano. Ainda não bombeia sangue, não funciona, mas calma, a gente está chegando lá. Estamos chegando lá. Inclusive aqui no Brasil a gente tem uma empresa que consegue já imprimir com coisas vivas, tá? Com materiais orgânicos. Inclusive, né, a gente tem algo revolucionário, está permitindo até mesmo a criação de robôs totalmente caseira. E aqui eu quero deixar um convite também. E talvez um ar de desejo para que vocês fiquem interessados em adquirir a impressora 3D de vocês. Esse projeto é o InMove. InMove. Esse projeto é completamente open source. Significa que você pode baixar o projeto inteiramente de forma gratuita. Todas as peças, ou o STL, como a gente já comentou, todas as peças estão disponíveis para você imprimir na sua impressora 3D de forma gratuita. Toda a esquemática eletrônica, todos os códigos de Arduino, tudo disponível para você gratuitamente, para que você faça o quê? Monte um robô funcional na garagem da sua casa ou no seu quarto, usando uma impressora 3D. Parece filme de ficção científica, mas não é. É realidade. Tá aqui, tá? Eu não consegui montar o robô inteiro, mas eu fiz o braço. Tá lá. Tem 2 vídeos no canal ensinando. Então, eu fiz a primeira parte, não consegui fazer funcionar a primeira parte, mas está aqui. Na segunda parte, no segundo vídeo, eu consegui fazer funcionar. Tá lá, agora funciona de verdade. E aí ele mexe. E aí no vídeo eu mostro lá o que eu fiz, os códigos e tudo mais. Tá? Infelizmente eu não tive tempo de continuar e de fazer o robô inteiro e tudo mais. Teve gente que fez, eu já vi esse robô funcionando. Eu tive no Senai a semana passada em Contagem, lá em Minas, e o pessoal fez o robô daqui para cima. Então, dá para fazer, tá? Isso é o poder da impressora 3D. E atualmente? Bom, atualmente o mercado de impressão 3D ele está em crescimento no Brasil, 24,1% ao ano. Eu acho até que esse número está um pouco desatualizado. Eu acho que esse número já aumentou, inclusive. E a gente tem uma projeção de movimentar 50 bilhões até o final de 2030. Dólares. Certo? E aqui fica um tapa na cara. Tem uma previsão aí de que em 2 anos, quase metade das empresas do Brasil vão ter acesso à impressão 3D para solucionar os problemas e obter os resultados melhores. Isso já é realidade, tá? E aí eu trouxe um gráfico, né? Vou ficar para cá para que vocês possam ver. Eu trouxe um gráfico de crescimento econômico aqui do mercado de impressão 3D. Dá para ver que está crescendo. Está crescendo. E aí eu trouxe um gráfico que é meu domínio, esse gráfico. Ele é meu domínio. Ele é um print do meu Analytics, do meu YouTube. Eu postei um vídeo em 6 de março de 2021. O vídeo chama Como escolher uma boa impressora 3D para começar. A faixa cinza, não sei se está dando para ver, mas tem uma faixa cinza aqui, ó. Essa faixa cinza está aqui. Ela significa o número de views que o meu canal recebe normalmente. A faixa cinza.
A linha azul significa o número de views, ou seja, o interesse por esse vídeo. Como escolher uma boa impressora 3D para começar. Então, o que eu quis trazer aqui foi, olha o interesse das pessoas ao longo do tempo procurando uma impressora 3D. Olha a discrepância com os outros vídeos. Percebem? E aí, aqui um gráfico, né, do parque de máquinas aí, de impressão 3D no Brasil. Mais de 77%, esse gráfico está um pouquinho desatualizado também, mas mais de 77% aí, acho que até mais hoje em dia, são de importações, impressoras que são importadas. E o que a gente pode entender olhando esses números, né? Eu acho engraçado que quando eu coloco essa foto para um público que é de geração Z, ninguém entende. Vocês entenderam, né? Por favor, né? Que bom, que bom. Eu fico preocupado às vezes, porque senão eu me sinto muito velho. Bom, quem não colocou a impressão 3D no radar ainda, sinto muito. Se você ainda não começou a falar de impressão 3D, você está atrasado. Muito, muito. A indústria 4.0, ela exige uma produção customizada, certo? Ela possibilita a produção de maneira eficiente com baixo investimento. É esse que é o grande negócio da impressão 3D. Ela tem um custo-benefício muito surpreendente, né? Eu dei o exemplo do Crocs aqui para vocês. Eu dei o exemplo do Crocs, tá? Quem me garante que no futuro, por exemplo, as empresas não vão vender, ao invés de vender na loja o sapato, elas não vão vender o modelo 3D para que você faça na sua casa? Quem me garante? Eu até prefiro. Porque, de repente, para ela, imagina o seguinte, a Crocs, eu estou dando o exemplo da Crocs porque foi o que eu fiz, mas poderia ser a Schutz, falando das meninas aí, Schutz. Ela faz um sapato lá que... tipo, você gostou muito desse sapato, mas você queria o sapato na cor verde neon. A Schutz não tem essa cor. Mas ela te disponibiliza o modelo 3D do sapato. E você tem um material na cor verde neon. Então você vai produzir o sapato na cor verde neon. Então percebe? A gente está tirando o poder da manufatura da mão das empresas. A gente está trazendo para a gente. Esse é o poder da indústria 4.0. A gente está trazendo para a gente esse poder. Tá? Poder da customização. Aí. Quem não começou ainda, está atrasado. E aí, empresas de vários setores já utilizam impressão 3D. Quem? Por exemplo, aeroespacial, automotivo, design, engenharia, arquitetura, medicina, design de produtos. E ela agiliza esse processo de criação de protótipos, né? E mais do que isso, ela reduz prazos os prazos de entrega e aumenta a eficiência. E aí eu vou mostrar algumas coisas para vocês que talvez vocês fiquem chocados. Eu espero que fiquem chocados assim como eu fiquei quando eu vi. Por exemplo, as fábricas. A Volkswagen, ela utiliza um processo, como é que chama? Um gabarito. Ela utiliza um gabarito na fábrica de montagem dela que antigamente, se quebrasse esse gabarito ou se acontecesse qualquer mudança, era muito engessado, muito caro, muito difícil para produzir um novo. Hoje em dia, isso é feito de impressão 3D de uma forma super fácil, super ágil e super barato para a Volkswagen. Certo? Esse aqui é o meu favorito. A Boeing. Sim, a Boeing usa impressão 3D. Pois é. E aí, olha que coisa... Isso aqui foi o que mais me chocou, né? Ela está utilizando a impressão 3D para produzir peças em titânio para fuselagem. Menos mal, né? Não é filamento, né? De plástico, pelo menos, né? E esse uso de impressão 3D reduz drasticamente os custos de fabricação, certo?
E aí tem uma informação aqui, ó. Essa estratégia permitiu que a Boeing economizasse o suficiente para fabricar 2 aviões. 2 aviões. Só o fato dela mudar o processo de manufatura dela, ela conseguiu fabricar mais 2 aviões, utilizando a impressão 3D. Olha o poder. E aí a gente tem aqui, né, o desenvolvimento de produtos também, que é muito rápido para você fazer prototipagem, mudanças, tá? A arquitetura também é uma tendência. Imagina que legal você, por exemplo, poder mostrar para o seu cliente, você é um arquiteto, imagina você poder mostrar para o seu cliente a casa do seu cliente antes dele mudar, por exemplo. Você vai imprimir a casa para ele, certo? Tem vídeo no canal sobre isso também, ó, impressão 3D na arquitetura. Odontologia, muitos dentistas também utilizando, tá? A impressão 3D, inclusive fazendo cenários onde eles conseguem reduzir o tempo de cirurgia em até 25%, porque eles fazem todo o cenário de impressão 3D e fazem as operações, simulam as operações ali antes de ir de fato para a cirurgia. Tá? Medicina também, como eu já falei, né? Estudos estão sendo realizados com células-tronco vivas para transplante de órgãos usando impressão 3D. Então, no futuro, a gente vai poder, por exemplo, imprimir o nosso próprio coração. Você não vai mais ter fila de espera para transplante. Você vai imprimir o seu próprio coração e vai transplantar o seu próprio coração. Certo? A gente está caminhando para isso. A gente já é possível criar ossos com impressoras 3D. Replicar órgãos existentes externos. Por exemplo, orelhas, narizes, cartilagens, peles sintéticas. Isso já é possível. Isso já é possível. Tá lá. Aqui fica uma dica também, o projeto Mão 3D, que disponibiliza de forma gratuita próteses para quem não tem os membros superiores, tá? E é de forma gratuita, então é muito legal. Fica aí a dica para quem quiser conhecer o projeto, que é muito bonito, tá? Acessem aí depois, tá? mão3d.com.br. É muito bonito. Utilizando impressão 3D. E eu tinha que falar disso, né? Covid-19. Esse foi o objeto mais impresso do planeta Terra. E ele ajudou a salvar muita vida. Tá? Essa coisinha laranja aqui ajudou a salvar muita vida. Sem contar o processo de válvula ali dos respiradores também, enfim, né? Que foi feito de impressão 3D e foi muito rápido e, enfim, ajudou a salvar muita gente. Graças à velocidade da impressão 3D. Bom, e para onde a gente vai? O cenário está ainda mais diversificado. A gente tem vários tipos de materiais ali de alta temperatura, uma evolução ali dos softwares, eu acredito, né, do pós-processamento também, né, e impressoras de alto volume também, acredito eu. Aqui é uma previsão, tá? Ali um sapatinho. Os softwares de impressão, eu gostaria muito que tivesse a inteligência artificial agregada no software. Eu queria muito que tivesse. Por quê? Porque ia facilitar muito, ia virar plug and play. As pessoas colocariam o objeto lá, o chat GPT, sei lá, ou qualquer outra inteligência artificial configuraria tudo para você e você mandava para a impressora, tá? Espero que no futuro a gente tenha isso. O processo de pós-processamento também é uma limitação, porque quando a gente tem a impressão 3D, lembra que eu falei que ela é impressa em camadas, né? Então a gente tem essas marquinhas, a gente tem umas linhas de impressão que são feias. E alguns materiais aceitam um tratamento químico. Por exemplo, aqui foi feito um vapor de acetona, que ela consegue derreter a peça, e aí fica com esse aspecto meio que de porcelana, lisinho, fica bonito. Só que a gente tem uma quantidade limitadíssima de materiais que aceitam esse tipo de pós-processamento. Gostaria que tivesse mais materiais que aceitassem esse tipo de situação. Impressão de alto volume também, né? Aqui eu visitei uma fábrica no Rio de Janeiro, que é uma impressora de alto volume, que ela imprime peças para as escolas de samba. Mas é caríssima, 1.800.000 essa máquina. Então gostaria que barateasse também
as impressoras de alto volume para chegar no grande público, tá? Bom, qual é a conclusão que eu quero que vocês cheguem até aqui, tá? A gente está vendo uma redução de tamanho e de qualidade das impressoras 3D e da facilidade. Essa daqui é uma das impressoras mais modernas e uma das melhores aí que tem atualmente no mercado, tá? E a gente está vendo uma tentativa das pessoas de colocar as impressoras de uma forma portátil, cada vez mais portátil, certo? Esses malucos aqui que vão nas feiras tentando levar as impressoras 3D imprimindo aqui, né? Então, a gente já está vendo isso acontecendo. E a minha previsão é que a impressora 3D, muito em breve, vai ser mais um eletrodoméstico na casa de todo mundo. Tá? Eu acho que isso é um fato. Conclusão. Será a impressora 3D um novo smartphone? Então, assim, eu espero que depois de todas essas informações, vocês tenham conseguido chegar a essa conclusão. E, mais uma vez, quem ainda não começou, está atrasado, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, acho que a gente tem um tempinho ainda. Boa tarde. Meu nome é Gabriel. Eu gostaria de fazer 3 perguntas rápidas. Assim, eu sei que você já fez um vídeo no seu canal, mas eu gostaria de perguntar. 5 impressoras que custam esse valor de R$ 1.300 a R$ 3.000. Cuidados com... Repete que eu não ouvi, desculpa. Gostaria de saber de 5 impressoras, custo-benefício de um valor de R$ 1.300 a R$ 3.000. Cuidados com o uso da impressora e onde comprar o material utilizado. 5 impressoras, custo-benefício. Hoje, basicamente, a gente tem algumas marcas dominantes no mercado, vamos dizer assim, de custo-benefício, tá? A marca principal que hoje domina no mercado é a Creality. Não tem como não falar dela, tá? E de custo-benefício, ela domina. Então, por exemplo, a gente tem hoje uma máquina boa que foge um pouquinho desse valor aí que você citou, seria a Ender 3 V3 KE. É uma máquina já excelente, só que ela tem um custo um pouquinho maior do que esse que você falou, tá? Porque nesse valor que você citou, a gente vai ter que ir para máquinas da geração passada, tá? E aí eu não indico. Se você vai entrar na impressão 3D, eu te indico entrar nas máquinas da geração atual, das mais novas, de alta velocidade, das mais modernas, tá? Então aí você já vai cair numa faixa de valor ali de 2.000 para cima, tá? 1.300 ali é bem difícil. Aí você vai ter que ir para máquinas mais antigas, tá? Então assim, Creality é uma marca boa, Bambolab é uma marca boa. A gente tem, por exemplo, a Elego Neptune, por exemplo, também é uma impressora muito boa. Acho que você pode pegar variações dela. Por exemplo, a Creality mesmo, ela tem diversos modelos que entrariam nessas 5 opções aí. A Bambolab foge um pouquinho do valor, mas também a Bambolab A1 Mini, por exemplo, a Bambolab A1 são ótimas impressoras. A Neptune 4, por exemplo, da Elego também é uma ótima impressora. A Sovol também é uma marca boa, que não é tão conhecida, mas é boa também, tá? Desculpa, qual que é a outra pergunta que você tinha feito? Cuidados com o uso da impressora. E manutenção, né? Cuidados com o uso da impressora. Não ficar movendo muito ela de lugar, basicamente, né? Você coloca ela num lugar lá, não ficar movendo ela muito de lugar. De tempos em tempos, lubrificar os eixos de uma forma adequada. Não deixar ela pegar muita poeira, porque tem gente às vezes que coloca ela ali no lugar e esquece. Se pega poeira, é ruim, né? Porque a poeira ela atrapalha o movimento. Você está lidando com um equipamento que está na escala milimétrica, então qualquer coisa atrapalha. Então, não deixa pegar poeira, lubrificar os eixos de vez em quando, dá uma geral ali nos parafusos para ver se não tem nenhum parafuso muito solto ou muito frouxo, tá? Então, basicamente é isso. Ela não requer tantos cuidados assim. De tempos em tempos, por exemplo, de repente trocar o bico se for necessário, porque o bico ele vai desgastando com facilidade também, tá?
É mais isso. Mais algum? Eu vi já na internet que alguns filamentos são feitos com materiais recicláveis. Tanto em empresas, já vi gente que trabalha com garrafa PET para fazer filamento. E eu gostaria de saber se no futuro seria viável que as empresas trabalhassem com materiais recicláveis financeiramente e ecologicamente para criar um futuro mais sustentável. Esse é um ponto muito polêmico, porque hoje um dos grandes assuntos polêmicos da impressão 3D é o desperdício de materiais e o tanto de lixo que ele está gerando para o planeta em relação ao plástico, né? Hoje no Brasil, se eu não me engano, tem uma empresa que ela usa uma parte do material desperdiçado e uma parte de material virgem para criar um novo material reciclado, tá? Já existe. Mas não se fala muito, né, por parte das empresas, de reciclagem. Não há essa preocupação por parte das empresas, tá? Eu acho que falta tocar mais nesse assunto para que haja esse movimento. E houve um movimento da própria comunidade de reciclar as garrafas PET para fazer um filamento, mas esse processo ele não é muito confiável, porque assim, fabricar filamento não é um negócio tão simples, né? Ele exige um controle de fluxo, ele exige um controle de diâmetro. Então assim, você até consegue fabricar, mas o filamento ele vem com uma umidade muito alta, muito agressiva, ele vem com sujeira, ele vem, por exemplo, com um diâmetro todo irregular. Então as suas peças provavelmente não vão ficar com uma qualidade tão boa quanto fabricado, por exemplo, por uma empresa, tá? Então acho que falta tocar um pouco mais nesse assunto, sim, mas as empresas hoje em dia, infelizmente, não estão tocando muito nesse assunto. Pessoal, a gente está encerrando por aqui. Eu continuo por aqui se alguém quiser conversar comigo ali no particular para responder alguma dúvida, tá bom? Agradeço mais uma vez aí a equipe da Campus Party, muito obrigado pela oportunidade e tô por ali, tá bom? Obrigado.